Há pouco mais de 2 meses do fim de contrato com o PSG e já acertado com o Real Madrid, segundo a imprensa europeia, Mbappé segue se declarando ao atual clube. Após os 2 gols marcados na vitória sobre o Barça nas quartas da Champions, o atacante se disse orgulhoso de jogar no PSG. Sim, estou muito orgulhoso de estar aqui desde o primeiro dia. Não é porque há bons e maus momentos que meu orgulho diminui. O orgulho de jogar nesse clube e de representar o clube da capital do meu país é algo especial para alguém como eu, que cresci nessa cidade. É claro que viver noites como essa como um parisiense é ótimo, mas podemos mais e temos que manter essa calma. O jogador marcou os 2 últimos gols da vitória por 4-1 sobre o Barça nesta terça-feira. Com isso, o time francês garantiu vaga na semifinal da Liga e na Champions enfrentará o Borussia Dortmund. Chegar à final, que será disputada em Wembley, é o grande foco de Mbappé. É claro que é um sonho meu vencer com o Paris, e hoje é mais um passo nesse sentido, contra uma grande equipe. Esse momento é nosso e vamos tentar chegar à final em Wembley. Trabalhamos 6 dias entre esses 2 jogos para nos prepararmos para esse jogo. Fizemos um grande jogo com a equipe, com a comissão técnica e em conjunto. Trabalhamos com a ideia de que venceríamos aqui e certamente é um grande dia. Um vínculo do atleta com Paris vai até junho e ele já comunicou que não vai renovar. Próximo de defender o Real na próxima temporada, Mbappé perdeu o status de intocável no clube francês. Em algumas oportunidades foi substituído nas últimas semanas e demonstrou insatisfação. O técnico Luis Enrique chegou a afirmar que o time precisa de acostumar a jogar sem ele. Com o técnico Julian Nagelsmann tendo renovado com a Alemanha, o Bayern de Munique segue à procura por um novo treinador para a vaga de Thomas Tuchel, que deixará o clube ao fim da temporada, e um dos nomes da lista bávara é o de Zinedine Zidane. Conforme apurou a ESPN, o francês ainda não foi procurado e não é prioridade, já que nomes como Roberto De Zerbi do Brighton, Ralf Rangnick, técnico da Áustria, e Sebastian Hoeneß do Stuttgart estão à frente. Além disso, Zidane não está convencido de que é realmente uma boa para recomeçar a carreira ida para a Alemanha. O idioma é um dos principais fatores. O francês não fala alemão nem inglês fluentemente e considera a comunicação e a gestão humana cruciais para o processo. Porém, o Bayern segue tendo o treinador ex-Real Madrid em grande pauta e conta com o trunfo do agente do ex-jogador. Alain Migliaccio é muito próximo do presidente honorário do clube alemão, Uli Hoeneß. Porém, o Bayern segue tendo o treinador ex-Real Madrid em pauta e conta com o trunfo do agente. Zidane não treina desde o final da sua segunda passagem pelo Real, em julho de 2021. O tricampeonato consecutivo da Champions League conquistado pelo time espanhol em 16, 17 e 18 continua a ser a única ocasião na era moderna da competição em que uma equipe levantou o troféu 3 vezes seguidas. Para você ter ideia, por exemplo, o City agora acabou de ser eliminado, não conseguiu nem ser bicampeão. É muito difícil conseguir esse feito. Vale lembrar que o estilo do Zidane pode encaixar-se muito bem com a filosofia do Bayern. Quem sabe pode ser algo que, unindo o útil ao agradável, pode ser uma grande aquisição. A passagem dos brasileiros Casemiro e Antony pelo Manchester United pode estar chegando ao fim. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a dupla está incluída em uma lista de dispensas do clube inglês que seria revelada ao final da temporada europeia. Longe da zona de classificação para os torneios europeus via campeonato inglês, o time inglês está focado na Copa da Inglaterra, no qual enfrentarão o Coventry City da 2ª divisão nacional pela semifinal. Ainda segundo o jornal, o United passará por uma reformulação, principalmente após a chegada de Jim Ratcliffe, que comprou 25% do clube. Nem a permanência do técnico Erik ten Hag está garantida. Tudo vai depender do desempenho do time nas fases finais da Copa da Inglaterra. A reportagem ainda cita que o clube não irá renovar com vários atletas, dentre eles o goleiro Tom Hilton, o zagueiro Rafael Varane, os laterais Brandon Williams e Johnny Evans, além do atacante Martial. O United pretende também devolver Sofiane Amrabat para a Fiorentina. Já as saídas de Antony e Casemiro seriam usadas para aliviar a folha salarial da equipe, além de gerar ganhos em possíveis vendas. Nesse perfil também estão incluídos os laterais Wan-Bissaka e Lindelof e o meia Eriksen. Com 32 anos, o Casemiro já não vive o auge da sua carreira e chegou até a cogitar um retorno para o futebol brasileiro. Já Antony tenta recuperar o bom futebol após ser investigado por uma suspeita de agressão contra a ex-namorada. Pela Copa da Inglaterra, o Manchester United enfrenta o Coventry City nesse domingo às 11h30. Pela semifinal do torneio. Do outro lado da chave, Manchester City e Chelsea duelam no sábado, às 1h15 no Etihad Stadium. O Santos anunciou nesta sexta-feira, 19, a contratação do meio-atacante Patrick. O jogador que estava no Atlético Mineiro assinou contrato definitivo válido até 31 de dezembro de 2026. O jogador teve passagens por Marcelo Dias, Caxias, Comercial, Goiás, Sport, Internacional e São Paulo antes de chegar a atuar no clube mineiro. Conhecido como Patrick Pantera, ele tem sim uma grande desenvoltura técnica. Tecnicamente é bem acima de muitos jogadores, só que em relação ao seu excesso de peso em alguns momentos, assim também como alguns relatos de que ele acaba não sendo tão comprometido, acabam por manchar um pouco a carreira do jogador. Ainda assim, com a camisa do Colorado, foi onde Patrick teve mais destaque. Entre 2018 e 21, somou 199 jogos, marcou 26 gols e deu 16 assistências. Para a Série B pode ser sim um grande reforço. Classificado para a semifinal da Champions League e atual líder da La Liga, o Real Madrid deve ter uma grande perda para a próxima temporada. O zagueiro Nacho Fernandes pediu para sair do clube após o
o fim da temporada. A informação é do jornal Marca. Titular do clube merengue na partida de volta das quartas de final contra o Manchester City, Nacho também é o atual capitão da equipe espanhola. O jogador tem contrato apenas até o fim da temporada 23-24. O zagueiro de 34 anos é considerado um dos maiores ídolos da história recente do time. O atleta foi formado nas categorias de base da equipe. Com 374 partidas pelo Real e 26 títulos, Nacho Fernandes nem sempre foi titular do time espanhol. O atleta já até atuou de maneira improvisada na lateral direita ou esquerda, além de normalmente ser a terceira ou quarta opção para a zaga. Convenhamos que Rodrigo tem se tornado o carrasco do City. A balançar as redes novamente, Rodrigo chegou ao quarto gol marcado contra o time inglês. O atacante já disputou 7 partidas contra o City. Pelo retrospecto positivo, o brasileiro foi bastante elogiado pelo Marca da Espanha. O jornal destacou a qualidade de Rodrigo, que se destaca também por sempre marcar em jogos decisivos da Champions. O jornal publicou: um dia eles, o time do City, vão proibir de pisar em Manchester. O atacante ainda recebeu nota 8 por sua atuação. Muito afiado e conectado no curto espaço de tempo que o Real chegou à área rival, no início e no fim do jogo. Mais um gol contra o City e mais um gol na Liga dos Campeões. Isso é atuação de gigante, isso é atuação de Rodrigo Raio, concluiu o Marca em mais um trecho. E é daí que surge aquele velho ditado: se não dá pra ganhar dele, tente fazer ele juntar-se a você. E é isso que, na verdade, o Manchester City aparentemente vai tentar fazer. E é por isso que, segundo o portal Daily Mail, o City entrou definitivamente na disputa pelo Raio, que vale lembrar que se Ancelotti quiser continuar com o sistema de 2 atacantes, ele pode perder a sua vaga e ficar sobrando no banco de reservas. Rodrigo já declarou que seu sonho é continuar no Real Madrid, mas Florentino Pérez, a partir da grande oferta que vai fazer por Mbappé e o fato de ter que gastar um certo dinheiro, principalmente com seu salário e tanto, ele poderia animar-se em de fato vender o Rodrigo para os Citizens. Mas será mesmo que seria o caminho ideal? Você realmente acha que Rodrigo no City pode ser uma excelente aquisição? Tanto para ele quanto para o City? Comenta aqui. As atuações do Nottingham Forest do zagueiro Murilo ex-Corinthians fizeram com que o defensor entrasse na mira de gigantes clubes do futebol europeu. Segundo o jornal inglês Daily Mail, Barcelona e Real Madrid são dois dos times interessados na contratação do jogador de 21 anos, que chegou em agosto do ano passado à equipe inglesa. Além de 2 times da Espanha, Murilo também entra na mira de Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle da Inglaterra e do Paris Saint-Germain na França. De acordo com o portal, a expectativa do Nottingham Forest é vender o defensor por pelo menos 50 milhões de libras, cerca de 320 milhões de reais na cotação atual. Vale lembrar que o defensor desembarcou em Nottingham por 12 milhões de euros, ou mais 2 milhões de euros em caso de metas alcançadas. Murilo se tornou rapidamente o titular absoluto da equipe inglesa e inclusive é frequentemente comparado a Des Walker, uma lenda do Nottingham Forest. 2 fatores podem influenciar a saída de Murilo na próxima janela de transferência. A primeira é a situação financeira do Nottingham Forest, que obrigará o clube a vender jogadores com o zagueiro ex-Corinthians como principal esperança de arrecadação. E a segunda seria o possível rebaixamento da equipe na Premier League. Caso o Forest caia para a segunda divisão, as chances de Murilo deixar o clube aumentam ainda mais. Atualmente o time está na primeira posição, fora da zona da degola, com um ponto a mais que o Luton Town. Pois é, os caras do Brasil estão sendo cotados, principalmente aqueles que tiveram oportunidade com Dorival. O Flamengo recebe sinalização de 54 milhões de reais para vender Fabrício Bruno à Atalanta. O Fla pode sofrer com assédio dos times europeus no meio do ano sobre seus principais jogadores. Um deles é o Fabrício, um deles, claro, é o citado Fabrício Bruno. A Atalanta tá muito de olho, pois é, de acordo com o jornalista italiano Rudy Galetti, Fabrício Bruno está na mira da Atalanta novamente. A equipe dessa vez está disposta a conseguir tirar o jogador do Brasil já na próxima janela de transferências. Segundo foi apurado, a equipe de Bérgamo quer conversar novamente com a diretoria do rubro-negro e está disposta a investir um valor de 10 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais na cotação atual, para levar o zagueiro. A Atalanta até já o quis. Em janeiro desse ano, o clube italiano enviou uma proposta mais tímida, de 8 milhões de euros, aproximadamente 43 bilhões de reais ao Flamengo. Na época, o rubro-negro rechaçou completamente a oferta e disse que não vendia. O jogador de 28 anos tem vínculo com o Mengão até 2028. Seu vínculo foi renovado no início desse ano, após uma pequena novela com seu staff. Na época, foi até divulgado e alegado que o atleta sonhava com a Europa. Após a convocação para a seleção brasileira, Fabrício Bruno se valorizou no mercado e chamou a atenção de diversas equipes do futebol europeu. Titular nos 2 jogos, Fabrício Bruno despertou interesse em vários agentes do mercado europeu. O Fabrício Bruno chamou a atenção de muitos agentes que quiserem saber como é. Foram perguntar e consultar: quem é esse zagueiro? Zagueiro alto, boa saída de bola, bom posicionamento, só pode ser perfeito. O zagueiro do Flamengo foi um dos destaques da vitória do time de Dorival contra a Inglaterra em pleno Wembley por 1-0. Na época chamou até a atenção de diversos veículos ingleses e foi manchete internacional. Além disso, o rubro-negro atuou os 90 minutos no empate em 3-3 contra a Espanha no Bernabéu. A atuação também foi destacada por diversos veículos, o que aumentaram os rumores.
A janela de transferências na Europa ainda nem se abriu, mas os rumores já começam a ditar o noticiário esportivo. Antes mesmo da final da Champions League, o velho continente deve voltar a ser o centro dos holofotes quando o assunto envolve contratações e jogadores de futebol. Para os torcedores brasileiros, alguns rostos conhecidos se interessam para reforçar equipes da Série A do Brasileirão. Em um caso específico, as atualizações devem entristecer tanto flamenguistas quanto corintianos. Se trata do meio atacante Renier, formado na base do rubro-negro, contratado pelo Real Madrid em janeiro de 2020, após ser emprestado para o Borussia Dortmund e para o Girona. Sem tanto sucesso, a promessa de 21 anos volta a receber ofertas agora da Europa. Dessa vez, segundo o Diário AS, Lazio e Atalanta estariam interessados em tirar o Brazuca da Espanha. O que desanimou de vez alguns torcedores do Flamengo e muitos do Corinthians foi que o staff do atleta não considera um retorno ao Brasil no momento. Segundo informações da ESPN, o campeonato italiano aparece como uma possibilidade para Renier conquistar mais espaço longe da casa e finalmente atingir uma sequência de jogo ainda não alcançada. Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019, o menino era uma importante peça para o treinador Jorge Jesus do Rio. No ano passado, quando assinou com o Girona, Renier despertou o interesse também do Real Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno na La Liga. A escolha pela equipe da cidade de Barcelona levou em consideração as chances de titularidade da época, o que acabou não se concretizando com o tempo. Os adeptos europeus não colocam mais tanta credibilidade na figura do menino, e o próximo passo na carreira dele deve ser de extrema importância para a reputação de confiança. O Santos segue muito atento ao mercado em busca de reforços para a disputa da Série B do Brasileirão, e estaria até cogitando a contratação do atacante Alexandre Pato. A informação foi dada primeiramente pela Rádio Transamérica. O nome do atacante de 34 anos de idade foi apresentado pela diretoria ao técnico Fábio Carille, que teria dado o aval para a chegada do experiente jogador revelado pelo Internacional. Exames médicos devem ser feitos para avaliar as condições físicas de Pato antes do avanço na negociação. Alexandre Pato está atualmente sem clube desde que deixou São Paulo no fim do ano passado. Pelo tricolor, ele entrou em campo 10 vezes, com 2 gols marcados. Nesse ano ele chegou a ser cogitado na Portuguesa, mas o negócio acabou não saindo. Sem renovação, outras equipes do futebol brasileiro começam a surgir como possibilidade. Nessa terça-feira 9, o apresentador Neto afirmou que o camisa 10 não vai ficar no Flamengo em um futuro próximo. Em seu programa Os Donos da Bola, o ex-jogador disse que o Verdão está monitorando em um primeiro momento, mas depois cravou que o contrato de Gabigol vai acabar em dezembro e ele será reforço do time paulista. A informação que Neto tem é que o Palmeiras está muito perto do Gabigol e que está muito próximo, só não tem nada concreto ainda entre Gabi e Palmeiras, porque ele não pode assinar um pré-contrato, que é só a partir de julho, explicou o comentarista. Segundo fontes, o Abel já aprovou a contratação e estaria muito empolgado em contar com Gabriel para a próxima temporada. Vale ressaltar que ele já pode assinar um pré-acordo com qualquer outro clube a partir de julho desse ano. Mais um dia de notícias do futebol concluído. Gostou do que viu? Deixa o like, se inscreva no canal e eu vejo você sempre aqui no próximo vídeo. Valeu!